Bom, pessoal, depender de uma única habilidade não vai fazer você ser promovido. É comum a gente ver isso no mercado, que se você dominar uma habilidade técnica muito forte, isso vai fazer você se manter relevante no mercado de trabalho, no mundo corporativo. Isso não é verdade, não vai, porque você é uma pessoa substituível. Independente do seu cargo, independente da sua função. Existem pessoas mais ou menos substituíveis, mas todo mundo é substituível. E isso, na realidade, não deveria ser um problema. Por quê? Se você se torna uma pessoa insubstituível, por que eu vou te tirar da onde você está hoje? Só você faz sua atividade e faz muito bem. Não tem sentido eu te tirar daí. Você fica estagnado. Exatamente, você não cresce. E se você apertou o play por acaso, eu sou Gil, eu sou mentor de carreiras e desenvolvimento profissional e eu estou aqui toda semana compartilhando insights para que você possa ser promovido no mundo corporativo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, que a combinação de habilidades te transforma em uma pessoa única. E aí é que está o ponto. Você masterizar uma única habilidade, apesar de ser importante você buscar a masterização dessas habilidades, só ter ela não adianta. Você vai precisar combinar várias competências, digamos assim, que vai te transformar numa pessoa única. Perfeito? E aí, um profissional, por exemplo, que chegou num nível hierárquico mais alto, ele tem essa característica. Ele pegou várias competências, várias habilidades que transformaram ele naquele executivo, naquele diretor ou naquele especialista técnico, né, doutor, etc. E mesmo assim, essa pessoa é uma pessoa substituível, porque as empresas, elas conseguem substituir essas pessoas, é claro. Você substituir um diretor, você substituir um CEO ou um profissional muito técnico é muito mais difícil, muito mais complexo e muito mais trabalhoso. Mas ainda assim, é muito possível para a empresa sustentar aquela posição em que eu vou substituir essa pessoa porque tudo bem, às vezes a pessoa saiu ou às vezes eu vou sair com a pessoa por uma reestruturação, como acontece muitas vezes nessas empresas de ciclo em ciclo, beleza? Mas aí, o que eu quero dizer para você? Você não precisa ser o melhor de tudo ou o melhor de todos. O que você precisa é combinar isso para que você se destaque. Por exemplo, no exército, se você tirar notas acima de 8, todas as suas provas práticas, as notas que você tiver lá, elas são multiplicadas por 6. Eu acho que é assim que funciona lá, se eu não me engano. E aí, não precisa ser o melhor, por exemplo, lá na artilharia, lá na navegação, sei lá, quais são as disciplinas do exército. Você não precisa ser o melhor naquelas partes práticas ali. Mas, se você for bom, por exemplo, em tirar notas acima de 8, todas as suas outras notas serão multiplicadas por 6. Isso vai te colocar num lugar de privilégio, digamos assim. Você vai ficar ali acima da média. É claro que nas empresas, no mundo corporativo, não é assim que funciona. Você não tem nota, você não tem nada que vai fazer um fator multiplicador para te pôr na frente das pessoas. Mas você tem avaliações. Algumas empresas usam um negócio que a gente chama de Nightbox, que é para classificar qual que é o potencial daquele funcionário. E normalmente quando o funcionário está na caixinha 8 ou 9, é um funcionário que você vai puxar, você vai esticar a corda para que aquela pessoa ela continue crescendo. E uma pessoa que está numa caixinha mais embaixo, ali na caixinha 1 ou 2, essa pessoa ela precisa de desenvolvimento. É um red flag, é um alerta ali para que essa pessoa possa se desenvolver, tá? Então, você tem um processo de classificação. E como que essas pessoas fazem isso? Como que os gerentes fazem isso? É com base nos resultados que você tem na sua função atual, perfeito? Então, é assim que funciona. Mas você não faz uma prova. Só que qual que é a prova que você tem? É justamente combinar suas habilidades e entregar o melhor resultado possível. É isso que você vai buscar. E aqui, eu estou falando no sentido de você entregar um resultado, é importante, sim. Só o resultado, ele não ajuda totalmente. Você tem que entregar o resultado, mas ele sozinho não vai te ajudar muito. Por quê? Você vai precisar vender esse resultado. Então aí já entra uma habilidade que às vezes você não tem, que é comunicação, por exemplo. Porque você vai precisar comunicar isso, você vai precisar trazer clareza, você vai precisar fazer inúmeras coisas ali para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas saibam quem você é e que você entrega bons resultados. E óbvio, seu gerente precisa te ajudar nisso. Seu gestor ele vai ter que te dar visibilidade, você participar de alguma reunião, você ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho.
Por isso que trazer esse contexto do exército para o mundo corporativo, ele tem essa questão de combinação das habilidades, que é justamente o que eu estou falando aqui. Você vai combinar essas habilidades e vão te transformar em uma pessoa única. E aqui, gente, existe no mundo corporativo algumas habilidades que elas são comuns entre profissionais de alto nível e que você precisa realmente trabalhar essas habilidades se você quiser continuar crescendo e se tornar uma pessoa totalmente relevante e desejada no mundo corporativo. E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais quais são cada uma dessas habilidades, como você consegue aplicá-la no seu dia a dia, para que você possa treinar e desenvolvê-las cada vez mais, conquistando ou pelo menos aumentando as suas chances de ser promovido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse aqui. Vamos lá. Quando a gente está falando de combinação de habilidades, como que eu faço isso? Como que eu combino? O que eu preciso combinar? Como que eu sei para onde eu quero crescer? Primeiro, você precisa saber o que você deseja. E aí, a partir desse momento, você começa a aprender competências que você já tem, que vai somar com competências novas que você vai desenvolver. Eu vou te dar o meu exemplo. E aqui eu não estou sendo autorreferente porque eu não estou usando o meu exemplo para provar um argumento. Eu estou usando o meu exemplo para te mostrar como que eu combinei as competências, como que eu combinei habilidades diferentes. Sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui muito analítico e eu aprendia muito rápido novas tecnologias. Eu tinha muita facilidade, entrava ali nas telas, já conseguia entender muito bem as coisas, né? E aí eu entendi que a função que eu queria ocupar, eu precisaria aprender a submeter coisas em um sistema novo. Então, eu tinha que colocar os projetos lá dentro do sistema e esses projetos eles seriam aprovados dentro do sistema. E para colocar eles lá, existia todo um método, toda uma metodologia. E eu fui curioso a aprender sobre esse negócio. Depois, eu precisava comunicar, eu precisava apresentar para as pessoas o que eu estava submetendo, justificar por que eu estava colocando aquele investimento, qual que era a razão. E depois, organizar execuções. Então, beleza, foi aprovado, toma aqui o dinheiro, vai lá e executa. Eu não era o mais técnico do meu time, eu não era mais bem relacionado, porque tinha outras pessoas que estavam há mais tempo ali nos cargos e conheciam mais gente, mas eu sabia entregar os resultados dos investimentos dos projetos. Eu tinha conhecimento disso, eu masterizei a habilidade e eu também tinha comunicação ali para poder mostrar para as pessoas o projeto. E eu me tornei referência nessa área. E aí teve uma oportunidade de que a gente pôde antecipar $500 mil de capital naquela época, que estava planejado para gastar em 5 anos, a gente antecipou para 1 ano. Só que para antecipar para 1 ano, eu precisaria colocar aquilo ali a nível Brasil. E eu tinha a minha parcela de responsabilidade. E aí eu me tornei o focal, que a gente chama, do Brasil, para poder fazer esse negócio. Entendeu? Ou seja, eu combinei algumas habilidades que eu tinha e me tornei a referência no negócio. E eu não era o melhor, eu não era o diferentão. No final, eu acabei me tornando diferentão por causa disso. É aí que eu quero chegar. Mas você pode estar se perguntando, né? E com realidades diferentes, isso seria igual ou seria pelo menos parecido? Isso você pode aplicar para qualquer situação, para qualquer realidade, né? E uma das coisas que eu falo que é essencial quando você olha para habilidades que você pode aprender, eu vou deixar algumas recomendações aqui para você. Então, por exemplo, comunicação. Sempre você vai precisar de comunicação. Até quem já chegou com uma diretoria executiva, a pessoa está aprendendo comunicação ali. Isso vai fazer com que você fique na frente de muitos profissionais, porque muita gente tem medo de se expressar, tem medo de comunicar, tem medo de dar a cara ali para uma situação, colocar o seu ponto de vista, colocar a sua sugestão, principalmente sugestão. As pessoas têm medo de pôr sugestão, acham que vai ser uma sugestão burra, etc, etc. E aqui, é claro, você tem que botar a sua sugestão para juízo. Você não vai simplesmente falar uma coisa lá da sua cabeça e porque você quer se fazer presente, digamos assim. Não, ela tem que fazer sentido, né? Ela tem que fazer conexão. Porque existe um incentivo aí para a pessoa falar um monte, né? Só que no final, às vezes, acaba que estressa mais, porque você fala um monte e nada se aproveita. E aí acaba que você incentiva as pessoas a falarem coisas que não se aproveitam, tá? Então, você põe para juízo a sua questão com você e depois coloca isso para as pessoas para escrutínio público, digamos assim.
Nas empresas hoje, gente, comunicação gira em torno de 80% a 90% dos problemas. Se você domina a comunicação, pode ter certeza que você já é uma pessoa diferente, né, das empresas, tá? E se você elimina riscos de comunicação, né, falhas de comunicação, melhor ainda. Uma outra coisa que é muito clichê, por uma razão, é a inteligência emocional. Ah, mas isso aí é papo de coach. Tarará, tarará. Gente, é o que acontece. A inteligência emocional é o seguinte: a pessoa ela entra, às vezes, com uma qualidade técnica muito alta, só que ela não consegue lidar com a pressão do trabalho. Ela não consegue lidar com pessoas difíceis, com decisões difíceis. Eu vi muita gente muito boa no mundo corporativo sair porque não conseguiu lidar com isso. Ou seja, o mundo corporativo não é para essa pessoa. Não é para qualquer um. Igual empreender, não é para qualquer um. Todo mundo incentiva o empreendimento e tal. Eu acho que tem que incentivar mesmo. Mas não é todo mundo que vai conseguir empreender. Não é todo mundo que vai conseguir criar uma empresa, criar um negócio, crescer o negócio, porque senão você vai acabar falindo. Não, o mundo corporativo é a mesma coisa. Não é todo mundo que tem saco. Não é todo mundo que tem até estômago, porque tem muita gente cruel no mundo corporativo, de verdade. Então, inteligência emocional é um negócio que você precisa aprender. Se você não sabe, você precisa começar a entender, pesquisar. Aqui no canal tem muitos vídeos sobre isso, porque é algo que você entende o que você está sentindo, você entende o que o outro está sentindo, e nesse sentido você modula o discurso, modula a forma como você vai falar, com quem você vai falar, etc, etc. E dessa maneira você consegue passar uma mensagem mais clara, uma mensagem mais direta e elimina, consequentemente, erros de comunicação, que era a habilidade anterior. E uma outra coisa, e uma vantagem muito grande que a inteligência emocional te dá é você percebe o ambiente, você sabe ler as pessoas dentro do ambiente e entender para onde que as coisas estão caminhando, né? Para onde que a empresa está indo ou quais são os movimentos que a empresa está fazendo, etc, etc. Você consegue ter essa dinâmica muito boa, sabe? Quando você começa a entender as emoções das pessoas, entender o que as pessoas estão sentindo, até pela linguagem corporal. E aqui eu não estou falando para você aprender a linguagem corporal, mas você começa a perceber isso. Um dos maiores exemplos disso, de inteligência emocional, agora, é a chegada da IA, da inteligência artificial. As IA generativas, elas estão tomando aí o mundo corporativo, agora, aos poucos, porque no mundo corporativo as coisas chegam mais devagar. Você vai ver que algumas empresas maiores, assim, só que do nível de startup, que nasceram como startup, tipo o iFood da vida, e olha que eu nem... Isso não é uma propaganda, mas eu estou falando... essas empresas, elas já estão implementando a IA generativa, assim, rápido. Agora, as corporações maiores, multinacionais, elas não fazem tanto isso, por quê? Por conta de espionagem industrial. Agora, isso está chegando com mais força. E aí, existe uma parcela das pessoas que acontece? Elas começam a pensar assim, putz, e agora? O que eu faço? Será que vai substituir o meu trabalho? Só que a pessoa que faz isso, ela já adota uma postura ruim. Então, ela não consegue trabalhar o desenvolvimento. O que acontece? Você começa a ficar para trás. Ou seja, as IAs hoje, na hora que você olha para o mercado de trabalho, você tem que pensar assim, como que eu me torno mais produtivo? Como que eu uso um IA para melhorar o meu trabalho? Porque se você aprender com o conhecimento que você já tem, que é maior do que a maioria das pessoas, você vai virar uma máquina de produtividade. Porque a IA ela vem justamente para melhorar essa dinâmica. Né? Você consegue organizar melhor seus pensamentos, você consegue organizar melhor seus arquivos, digamos assim, ou você consegue até programar sem saber programação, que é uma coisa excepcional. Por fim, uma das competências mais importantes é seja um resolvedor de problemas e pare de reclamar o tempo inteiro ou de procurar culpado. Isso não adianta, isso não vai resolver o seu problema. Então, se você tem um problema, a primeira pergunta é: como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou mapear os cenários e as propostas que eu tenho para resolver esse problema? Qual que é a melhor saída? Você ser ousado. Isso é importante. As pessoas têm medo. Eu já falei na comunicação que as pessoas têm esse tipo de medo. Quem é mais ousado no mundo corporativo normalmente se destaca, porque aparece mais. E aí as pessoas percebem mais. E aí essa pessoa se torna referência. Por quê? Eu vou falar com quem? Aí, esse nome que você pensou aí é a pessoa que provavelmente tem uma chance de ser promovida mais rápido, porque ela já está na sua mente. E se ela está na sua mente, muito provavelmente ela está na mente do gestor dela também. Então, ser um resolvedor de problemas é extremamente importante. E é uma habilidade que você, combinando
inteligência emocional, comunicação e resolvedor de problemas, você vai sair muito na frente. Você fala, mas nossa, mas se todo mundo que está assistindo aqui fizer isso, eles não vão ser únicos. Aí que tá, cada um tem a sua maneira de entregar cada uma desses itens aqui. Se você vai ser melhor em um, vai ser melhor em outro, e isso vai te transformar na pessoa única, entendeu? Então, poucas pessoas, gente, só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas estão me ouvindo aqui vão fazer, outras também não vão fazer. E poucas pessoas possuem essa característica porque tem medo do que as outras pessoas vão pensar na hora de expor uma ideia, na hora de trazer uma solução. E olha que aqui a gente está trabalhando um universo de maturidade. Você ter vergonha e medo do que as pessoas vão pensar do que você está falando impede você de continuar crescendo, porque é uma certa covardia. Nossa, o que eles vão pensar se eu falar tal coisa? Então, deixa eu colocar ali e ver o que eles vão falar. Se for uma coisa ruim, eu vou usar para eu aprender. Se for uma coisa boa, ok, estou ganhando, entendeu? É isso. Vamos olhar para a forma de posicionamento. Quanto mais posicionamento você tem, quanto mais você expressa suas ideias e põe os problemas no chão, digamos assim, você resolve os problemas, mais visibilidade e mais confiança e clareza você dá para as pessoas, para que os líderes, na hora que eles forem tomar uma decisão, eles já sabem que você está pronto para o próximo nível, porque você já demonstrou isso, entendeu? E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações. E como eu falei, toda semana eu estou aqui compartilhando insights, recomendações para que você seja promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.